Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia e dos democratas, alegria, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, os fascistas, os estúpidos, os golpistas, reduzindo os bolsonaristas, apontam suas baterias agora contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso. Querem o impeachment dele. É claro que é um tiro pela culatra. Porque, digamos, numa hipótese absurda que eles consigam o impeachment do Barroso, haverá uma vaga no Supremo que Lula certamente irá preencher com Flávio Dino. Ou não. Sairá mais uma vez o tiro pela culatra. Sairá mais uma vez pior a emenda que o soneto, que é como têm vivido os bolsonaristas desde o final do ano passado. Só tomando naba pela frente. Mas é verdade. Eu tenho nas mãos a mídia burguesa, a mídia do sistema, que noticia a história do ministro Barroso, como sempre, de forma bastante parcial. Eu vou ler para vocês e analisar com vocês. Diz a mídia burguesa: a declaração do ministro Luiz Roberto, eu falei Luiz Alberto Barroso, é Luiz Roberto Barroso. A declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de que o Brasil está em uma guerra contra o fascismo, causou mal-estar na sociedade. É muito curioso como a mídia poderosa inventa histórias. A declaração do Barroso causou mal-estar na sociedade. É? Mal-estar na sociedade? Como é que é esse mal-estar? A sociedade é uma coisa hipotética, abstrata, a sociedade. Ai, eu estou com azia, está me dando uma dor de cabeça. Ai, que cãibra, eu não estou achando posição para sentar. Minhas pernas estão dormentes. É um mal-estar, não sei, uma náusea. É isso que é mal-estar na sociedade? Isso é lançado assim, de forma leviana. A declaração causou mal-estar na sociedade. Que sociedade? Especifique. E que mal-estar é este? Já começa por aí. E prossegue a mídia. Alguns setores da sociedade criticaram a declaração. Alguns setores... A gente tem, quando lê a mídia capitalista, a gente tem que ter muito cuidado quando lê. Porque é uma lavagem cerebral permanente. É o nada pelo nada. É igual os tais especialistas que a Rede Globo chama. Este especialista disse... Não sei, este especialista quem é? Qual é o feedback desse especialista? Qual é o currículo dele? Aparece especialista para tudo. Para confirmar a reportagem. Procurem aí um especialista que confirma a nossa reportagem. Diz ele, alguns setores da sociedade criticaram a declaração. Alguns setores da sociedade. Não pode nomear os setores da sociedade? Que setores são estes? Automotivo, o setor de eletrodomésticos, de serviços, do agronegócio. Que setores da sociedade? A OAB, a Ordem dos Médicos. Nomeia os setores. Alguns setores da sociedade. Ou é o Cabaré da Casa Rosa? O Cabaré da Casa Rosa é um setor da sociedade. Ou é o Circo do Melão, lá no interior de Minas? São setores da sociedade. Não nomeiam, eles dizem. Alguns setores da sociedade criticaram a declaração, argumentando que ela é alarmista e que contribui para a polarização política. Uma declaração a favor da democracia, dizendo que o fascismo foi derrotado, contribui para a polarização política. Ou seja, os fascistas ficarão mais fascistas ainda, é isso? Em vez de limpar a sociedade com ventos democráticos, esta mídia capitalista diz que a declaração do Barroso pela democracia vai fazer crescer o fascismo, em anteposição aos democratas. É isso? Olha quanto veneno em tão pouco texto. Diz ainda a mídia. A declaração do ministro Barroso foi feita num evento promovido pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa, IED, em São Paulo.
No evento, o ministro Barroso afirmou que o Brasil está numa guerra contra o fascismo e que essa guerra é uma guerra pela democracia, uma guerra pela liberdade, uma guerra pela igualdade. Não há dúvida disso. Alguém tem dúvida de que a gente tem que lutar pela igualdade, pela democracia, que a gente tem que lutar pela boa vontade? Como é que uma declaração dessa, tão benéfica, tão humanista, pode ser condenada por setores da sociedade? Que setores são esses? O Partido Nazista? O Partido Fascista? Os cegos, os estúpidos, o gado? Os setores da sociedade, que ela é alarmista, que o Brasil não está numa guerra contra o fascismo. Estamos sim, permanentemente numa guerra contra o fascismo, sempre, desde 1940, desde que a UNE e os estudantes brasileiros se levantaram pela entrada do Brasil na Guerra Mundial. Coisa que os generais do Estado-Maior da época no Brasil não queriam, porque estavam querendo se aliar ao eixo. Estamos na luta contra o fascismo, sim. O Brasil e os esquerdistas, os comunistas, na luta contra o fascismo, desde a criação do fascismo, desde Mussolini. E que a declaração do ministro Barroso é uma forma de demonizar os adversários políticos. São demoníacos mesmo. Pessoas que dizem que tem que matar todos os homossexuais, é demoníaca essa declaração. Pessoas que dizem que tem que queimar a Amazônia, é demoníaca essa declaração. A declaração, continua o jornal, a declaração do ministro Barroso causou mal-estar na sociedade porque não é uma declaração polêmica que tem sido interpretada de diferentes maneiras. Não tem que interpretar não tem que dar uma declaração polêmica e interpretar de várias maneiras. Ele falou claramente, é uma luta contra o fascismo. Vencemos, quer dizer, a nação brasileira, nós brasileiros. Ele não estava falando como ministro supremo, ele estava falando como cidadão brasileiro. Nós, brasileiros, vencemos o fascismo, o obscurantismo. Ganhou a democracia, a liberdade, que mal há nisso. É a estupidez, realmente, da direita, apoiada pela mídia que apoiou o fascismo. É um absurdo o que a gente vê aqui no jornal. Fascismo, lembrando a vocês que o fascismo foi responsável por 2 guerras mundiais. A morte de milhões de pessoas e a destruição de democracia em todo o mundo. O fascismo é realmente uma ideologia perigosa que tem que ser combatida. O autoritarismo, o golpe militar, a retirada dos direitos humanos, de liberdade, a perseguição de etnias e de diversidades faz parte do fascismo. A falta de humor, a declaração de abaixo a inteligência e viva a morte, tudo isto vem do fascismo. É muito perigoso, sim, o ministro tem que ser aplaudido, apoiado. A gente tem que estar muito alerta contra o fascismo. É importante, minhas amigas, meus amigos, defender a democracia, sim. Defender os democratas, como temos que defender a declaração do ministro Barroso. Não podemos jamais aceitar que estes miasmas, estes vermes que ainda não foram totalmente destruídos do fascismo no Brasil, que se escondem debaixo do nome de Bolsonaro, deputados, senadores, autoridades, continuem a perorar, o termo é este, erudito, perorar no cenário brasileiro. Viva o ministro Barroso, viva qualquer cidadão democrata que se coloca contra o fascismo, um mal do século XX que perdura no século XXI. Vamos juntos nessa luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.